De volta com o Jogo do Poder, hoje recebendo o secretário do Ambiente, Carlos Mink, contando com a participação do jornalista Emanuel Alencar, do Jornal Globo. Secretário Mink, o senhor disse ainda há pouco que participou da ECO 92, há 20 anos atrás. Houve um conjunto de resoluções que, enfim, foi acordado naquele evento, naquele encontro, com, enfim, proposições na área ambiental importantíssimas para o mundo e também para o Brasil. O que mudou no Brasil a partir daquelas orientações, a partir daquelas resoluções? Na realidade, que avanço concreto nós temos? Nós chegamos a Rio+20, em que situação, comparativamente com aquele momento em que foi realizada a ECO 92? Eu acho que o Brasil mudou muito na área ambiental. Antes, a maior parte dos municípios nem tinha Secretaria de Meio Ambiente, nem existia, ou estava começando o Ministério do Meio Ambiente, mas não tinha força nenhuma. Nenhuma grande empresa tinha uma diretoria de meio ambiente. Então, a questão da sustentabilidade nos programas era completamente impensável. Nós éramos considerados uns alucinados, uns exóticos. Exóticos. Completamente. Hoje em dia, por exemplo, vou dar um exemplo do Rio de Janeiro. A Secretaria do Meio Ambiente, há 20 anos atrás, era um traço. Não andava nada, não tinha nada. Você vai hoje na Secretaria do Ambiente, só nos últimos 4 anos, a gente pegou o programa do Lixão Zero para acabar com os lixões, recursos para isso. Programa do saneamento, 800 milhões. Programa das lagoas, 400 milhões. Então, a secretaria é forte. E a gente chega para um empreendimento, por exemplo, uma térmica, carvão em Itaguaí. A gente chega e fala, não. O governador quer saber por quem, a gente explica. O Sérgio Cabral fala, tudo bem, não vai ter. Porto offshore em Arraial do Cabo, em cima da reserva extrativista de Arraial do Cabo. A gente fala, não, aí não pode ser. Vai acabar com a pesca artesanal. E é não mesmo. Imagina se há 20 anos atrás uma Secretaria do Meio Ambiente chegasse para empreendimento de 1 bilhão ou 2 bilhões e dissesse não. Não havia sequer esta possibilidade. Por outro lado, os recursos. Hoje em dia os prefeitos, a gente fez uma coisa ótima aqui no Rio, o Emanuel há algum tempo fez uma matéria sobre isso, o ICMS verde. Não aumenta o imposto, mas distribui mais para os municípios que criam unidades de conservação, acabam com lixão e fazem coleta seletiva, e fazem saneamento e melhoram os corpos hídricos, rios e lagoas. Muitos prefeitos que eram contra fazer unidade de conservação e coleta seletiva, agora são ecologistas desde a mais tenra idade, querem fazer para ganhar um din-din do ICMS verde. Ótimo que seja assim. Então, eu acho que o Brasil mudou, passou a ter uma lei de resíduos, passou a levar a sério a lei de crimes ambientais, diminuiu o desmatamento da Amazônia, resolveu os problemas? Longe de resolver. O saneamento é uma minoria que tem. A reciclagem domiciliar é também uma minoria. Compara com o que era 20 anos atrás. A gente andou e falta andar muito mais. O Emanuel tem uma indagação sobre isso. Mais importante do que... Tão importante quanto fechar os lixões, porque acho que não dá mais para admitir catador em cima de lixão, com o solo contaminado. Tão importante quanto fechar os lixões, você ter um sistema estruturado de reciclagem, Mink? Que hoje o Brasil recicla 3%, que é um percentual, chega a ser ridículo, em comparação com países europeus, então é até covardia. A gente tem uma série de diferenças, quer dizer, processo histórico totalmente diferente, não dá para você fazer uma comparação simples com países europeus, Mas você tem o caso de Portugal, por exemplo, que conseguiu resolver o problema dos lixões em 6 anos, recentemente. Como é que o Estado do Rio está vendo essa questão, essa parceria com Portugal, com essa dificuldade em caminhar na reciclagem, São números pífios e a Conlub tem dinheiro, gasta mais de 1 bi por ano, então falar que não tem dinheiro para reciclar não é verdade, Olha, a gente tem que esclarecer para o nosso telespectador o seguinte, algumas coisas o Brasil é campeão de reciclagem, por exemplo, latinha de alumínio. Você está tomando a tua cervejinha na praia, chega o menino para você e fala, tio, guarda a latinha para mim, verdade. Que aquilo vale muito. Então a gente passou o Japão, hoje a gente é o número 1 em reciclagem. De latinha. Agora, várias outras coisas, a nossa reciclagem é perto de 0, ou muito pouco. A nossa reciclagem de plástico está em 20%, outros países estão em 60%, 70%. Então a gente está muito atrasado. Carros velhos, baterias. Portugal, que o Emanuel deu exemplo, a Sociedade Ponto Verde, ela... cada carro, quando você compra, tem 1% que paga o serviço de depois desmontar, levar o vidro para um lugar, o pneu para o outro, a bateria tratar uma parte como lixo químico. Então, isso está tudo organizado.
Então, nós finalmente aprovamos a lei de resíduos sólidos. Estava 16 anos para ser votada. Quando eu estava no Ministério, estava 16 anos parada na Câmara. Eu fui 5 vezes para a Câmara discutir com os relatores e o presidente Lula sancionou essa lei. Agora a gente tem até 2014 para acabar com todos os lixões. Senão vem multa pesada. E passar, multa pesada, até inegibilidade, e passar a reciclagem, a coleta seletiva domiciliar, que é uma das partes da reciclagem, para 10%. O Emanuel tem toda a razão. A cidade do Rio, que é uma cidade importante, organizada, a coleta seletiva domiciliar, a separação do lixo em casa, é 2%. Então, mas repara... É muito pouco. O exemplo que você citou, Mink, ele decorre muito mais da atratividade, da atividade econômica, que é interessante, do que da consciência ecológica. Na realidade, o garoto, houve um crescimento desse tipo de reciclagem, porque ali vai fazer dinheiro. Não, mas vou dar um exemplo. Quer dizer, não é fruto de uma consciência. Não é, mas infelizmente tem que ter uma base econômica, senão não funciona. Vou dar um exemplo bem sucedido, que o Rio é um sucesso. Um programa chamado PROVE, que é Programa de Recuperação do Óleo de Cozinha Usado. O OV é de óleo vegetal. Sim. Então, o símbolo é um funil, mas não é aquele da música. Não, é o funil para você lembrar que tem que passar da frigideira que você fritou o peixe para a garrafinha, botar num galão e entregar. Sabe, o ano passado, quantos litros de óleo usado que iam para o ralo, para entupir cano da SEDAI, para poluir a lagoa ou a Bahia? Quantos litros de óleo usado a gente tirou do meio ambiente? Dá um chute. Não tenho a menor ideia. 6.300.000. E sabe quanto que a indústria de sabão ou de biodiesel está pagando por 1 litro de óleo usado de cozinha? R$1. Ou seja, o litro de óleo, graças a essa rede que a gente montou, virou latinha. Virou latinha. E aí viabilizou. Então nós temos 20 cooperativas que o ano passado ganharam 6.200.000, que para 20 cooperativas, 200, 300 mil para cada uma, você sabe que é muito para eles. Para eles se capitalizarem, terem um galpão, um caminhão. Então a gente tem que montar isso. Alguns setores que isso não acontece, as empresas têm que bancar. As empresas têm, completando a pergunta do Emanuel, pela lei, tem até, as câmaras técnicas, até o final desse ano, para chegar em um acordo. Só uma avançou, a de vidro, a Abvidro, resolveu. As outras estão empurrando com a barriga. Mesmo sempre, que é o centro, compromisso empresarial da reciclagem, que muitas coisas é avançado, está renitente em que os setores produtores ou comercializantes desses produtos assumam sua responsabilidade em fazer o que se chama logística reversa. O que é esse palavrão logística reversa? É tirar o lixo do meio ambiente e voltar para o setor industrial, porque o lixo é a matéria-prima fora do lugar. Tudo pode e deve ser reaproveitado. Secretário Mink, eu estive há 20 dias em Visconde de Mauá. Estrada maravilhosa, pavimentada, parabéns ao governo do estado por isso, que era um desejo de todos os frequentadores de Mauá. Talvez um grupo menor ali tenha resistido por conta, achando que vai haver uma invasão, enfim, pode degradar, enfim, pelo cúmulo de pessoas que certamente acontecerá por conta da facilidade de acesso, mas fato é que era inevitável aquele asfalto, ficou maravilhoso, parabéns. Agora, me parece que vai ser criada uma taxa ambiental a todos aqueles que usarem a estrada com acesso ao Mauá. Como é que vai funcionar essa taxa? É uma espécie de pedágio? Como é que é isso? Foi bom você ter levantado essa questão. Nós criamos aqui no Rio o conceito estrada-parque. Na verdade, a gente pegou... Nós temos 2 minutos só. Pegamos do Canadá essa ideia. A ideia é que uma estrada não obrigatoriamente é para correr, pode ser para desfrutar. E a gente fez esse decreto aqui no Rio, depois o presidente Lula fez nacional. Então, a ideia da estrada-parque, no caso de Mauá, entre a briga asfalto no asfalto, a gente fez 3 estações de tratamento de esgoto, né? Bichoduto, que são as zoopassagens, os mirantes. Agora, a taxa ambiental, como tem em Fernando de Noronha, é a contrapartida para garantir o serviço ambiental, a fiscalização, a limpeza e o funcionamento das estações de tratamento de Maromba, Maringá e Mauá. E vai ter uma população de suporte, quer dizer, qual é a capacidade? Mais de 5 mil pessoas lá não dá. Fernando de Noronha tem isso. Então a gente quer um turismo sustentável, um ecoturismo, criando empregos verdes. E voltando ao tema inicial da economia verde, você investindo no meio ambiente, você gera empregos verdes que não poluem de baixo carbono. Vai ser cobrado quanto, a partir de quando? A ideia seria, basicamente, a partir
do final desse ano, tem que fazer o portal, saber qual é a economia de suporte, mas qual é barata. R$ 5,00 por pessoa para garantir, por exemplo, que a cachoeira vai estar limpa, a estrada vai ser conservada e a estação de tratamento que defende o Rio Preto vai ficar, a manutenção dela garantida, não vai ficar como várias abandonadas por aí. Nós estamos aí a 1 minuto do encerramento do programa. Tem um outro tema que eu acho que é de extrema importância quando se fala do Estado, a questão da poluição do Rio Paraíba do Sul. Qual é a situação hoje do Rio Paraíba do Sul? Que tipo de avaliação o senhor faz da situação? Porque esse é um tema recorrente, é um rio extremamente importante, na realidade é a fonte adutora de Guandu, é o Paraíba do Sul, vem a nossa água água que nós bebemos. Vem de lá. E qual é a situação atual e que tipo de perspectiva nós temos de melhoria nesse campo? Olha, nós estamos fazendo as seguintes coisas. Primeiro, saneamento. Colocamos dinheiro nosso, do FECAM, em Volta Redonda, Barra Mansa, para fazer o saneamento. Dinheiro federal do PAC também. Está avançando bastante. Esse ano nós vamos chegar a 60% de tratamento de esgoto, por exemplo, em Volta Redonda e Barra Mansa, que são antes da captação da água do Guandu. Outra coisa, CSN, era a maior poluidora, e ainda é a maior poluidora do Rio Paraíba. A gente fez um termo de ajustamento de 340 milhões, eles tiveram que diminuir 80% de tudo que lançam no Rio Paraíba e também da poluição do ar de Volta Redonda, que também contamina os operários, com benzeno, com outras emissões. Então, a gente botando na ordem a CSN, tratando o esgoto, resta reflorestar o rio e repovoá-los de peixe, que é o que a gente está fazendo, inclusive, junto com a Secretaria Estadual da Pesca e os pescadores. Secretário Carlos Mink, foi um prazer recebê-lo no Jogo Poder. Gostei de ver esse anel turquesa. Turquesa. É uma inovação, estreou no programa, né? É verdade. Comprei em Mauá. Comprou em Mauá? Tá certo. Bonito anel. Parabéns. Muito obrigado. O Emanuel também. Emanuel, muito obrigado pela sua presença. Presente. Um prazer recebê-lo aqui no Jogo do Poder também. É um jovem repórter, um dos que mais entende meio ambiente. Está dando um banho aí nos antigos. Eu tenho certeza disso, por isso que ele foi convidado para estar aqui hoje conosco. Um abraço a vocês, um abraço Mink, um abraço Emanuel. Obrigado, boa noite. Boa noite, foi um prazer recebê-los e muito obrigado a vocês que nos acompanharam até agora pela rede CNT de televisão. O Jogo do Poder volta no próximo domingo, às 11 da noite. Muito obrigado pela audiência e até lá.